Sem dúvida nenhuma, este é um tema essencial para a política brasileira. Uma reforma política que, no meu entendimento, deva ter como centro democratizar o acesso do cidadão à representação do povo, à representação popular. Portanto, esse princípio, em minha opinião, deve nortear toda a proposta apresentada na comissão especial desta Casa para apresentar ao Brasil uma proposta de reformulação da política ou do sistema político eleitoral brasileiro. Nesse momento, nós estamos discutindo, nessa sessão, dois desses aspectos. O primeiro diz respeito à decisão e à proposta do Senado de reduzir a suplência de senador para apenas um suplente em vez de dois e de que não seja possível nenhum parentesco na suplência. Essa tese tem a minha total aprovação. E a segunda tese em discussão, que é justamente sobre a qual a senadora Vanessa Graziotin acaba de falar, diz respeito às coligações proporcionais, reduzindo a proposta que vem da comissão especial, reduz a coligação proporcional apenas às coligações majoritárias. A coligação, a redução, o fim da coligação proporcional vem da ideia de alguns de forçarem a construção partidária. Mas, no entanto, nós não podemos adotar esta regra sem entender a organização real dos partidos políticos em nosso país. E o senador Antônio Carlos Valadares foi muito perspicaz e coerente com a sua história política ao apresentar nesta Casa uma proposta de criação da federação partidária, que permite uma coligação interpartidária de longo prazo, capaz de dar conta de um tempo semelhante a um tempo de mandato de governo, fazendo com que nós possamos ter coligação de princípio programático e desta forma plenamente justificável, permitindo que os pequenos partidos, médios partidos, que tenham programa semelhante, possam se compor para apoiar uma determinada frente política, uma determinada candidatura majoritária e possa dar sustentação política a este governo. O que a população brasileira não quer é uma coligação não programática, é uma coligação que acontece numa eleição com diversos partidos, às vezes chegando a uma dezena de partidos, e que logo após a eleição se desfaz por interesses menores. Ou uma coligação que não guarda coerência de opinião política. É isto que traduz uma incoerência que o eleitor rejeita. Mas a coligação que se baseia em princípios programáticos, esta é uma coligação desejável e, como tal, permite e dá sustentação ao crescimento dos pequenos partidos em nosso país, notadamente os partidos de esquerda, como se referiu aqui a senadora Vanessa Graziotin, como o PCdoB, como o PSB, que não tem condição de apresentar candidatos e fazer uma chapa de candidaturas em todas as cidades brasileiras, em todos os estados brasileiros.
esse esforço de consolidar os partidos em nosso país tem que ser acompanhado do esforço de uma regra de transição que possibilite o crescimento real dos partidos. Nós rejeitamos, e a sociedade brasileira rejeita, uma reforma política que caminhe no sentido da bipartidarização no Brasil. Eu tenho dito, senadora Vanessa, em algumas disputas eleitorais provocadas no meu estado, que nós não somos nem PT nem PSDB, como alguns tentam. Isso agrada ao PT, um grande partido no campo da oposição, ao PSDB, ambos partidos que tiveram presidentes da República, mas que todos dois, para chegarem à presidência da República, precisaram de uma ampla coligação de partidos políticos que lhes foi essencial para lhes dar a vitória. Portanto, o Brasil não está dividido entre PT e PSDB. O partido é formado de o país é formado de uma pleiade de partidos que buscam representar a opinião política do povo brasileiro, que não está restrita à decisão programática desses dois partidos. A reforma política no Brasil precisa caminhar para um espaço de fortalecimento dos partidos políticos, de restrição, de criação de legendas que visem apenas uma negociação eleitoral, mas não pode prescindir da ideia de que o povo tem que ter a liberdade de se organizar. E é consubstanciado na ideia da liberdade de organização que os partidos podem e devem se organizar no número que desejarem nesse país, no número que acharem necessário. Se um grupo de pessoas que adote um determinado ponto de vista quiser se organizar enquanto partido, deve ter o direito, desde que lhes garantida, dentro da lei, uma regra geral de organização partidária. O fim da coligação no Brasil, ele não vai hoje na direção do fortalecimento dos partidos ou de um incentivo ao crescimento do conjunto dos partidos, mas vai numa direção de agregação e da existência, no médio prazo, de apenas 2 ou 3 grandes partidos. Por isso, nós rejeitamos essa ideia e apoiamos a ideia do senador Antônio Carlos Valadares, de fortalecimento e de criação da federação dos partidos que promova uma coligação duradoura baseada em programa político que pode e deve conduzir ao fortalecimento das agremiações que participam dela e devem fortalecer o sistema geral de partidos políticos, o sistema maior, democrático de organização partidária em nosso país. Portanto, senhores senadores, eu quero saudar a iniciativa da comissão que debateu com tanta seriedade as questões que dizem respeito à reforma política brasileira. Quero dizer da minha adesão à ideia proposta pela comissão de finalizarmos 2 suplências no Senado Federal, de finalizarmos a possibilidade de termos suplentes de parentes em 1º e 2º grau, mas quero dizer que nós precisamos construir uma reforma política que tenha como princípio basilar a ideia de abrir a participação popular, a representação do povo no parlamento, deve ser aberta mais ainda à integração da sociedade. Para isso tem que ser uma reforma política que combata o poder econômico e que abra as possibilidades de participação dos negros, das minorias étnicas e das maiorias, porque negro no Brasil é maioria discriminada, e a participação das mulheres, também maioria discriminada neste
deste país. A reforma política que queremos é a reforma que traga para o parlamento a representação cada vez maior do nosso povo. Por isso, também que permita a liberdade de participação e de condições de vitória aos pequenos e às pequenas agremiações partidárias. Não a reforma política que visa, em médio prazo, fazer do Brasil um país que tem apenas 2 partidos ou 3 grandes partidos. A Constituição brasileira definiu a livre organização partidária como expressão da vontade do povo brasileiro de se organizar. Portanto, nós queremos regras que permitam, sim, a organização dos pequenos partidos e dê a possibilidade destes partidos de participarem das grandes eleições. Muito obrigada.